Sem falar, evidentemente, do analfabetismo funcional. O analfabetismo mais primitivo. O analfabetismo funcional, que esse também é preocupante. No Rio Grande do Sul, em relação ao segmento urbano e rural, o que a gente pode dizer? Também, aqui, no meio rural, o movimento foi mais forte do que verificado nas cidades. Nós tínhamos 10,8% da população do campo analfabeta em 2001, hoje nós temos 7,5%. A queda foi de 30,2% nesse período no analfabetismo rural. Em relação ao urbano, a queda foi de 23,7%, reduzimos de 5,2% da população analfabeta em 2001 para 3,95%, 4% da população em 2009. Média de anos de estudo. A escolaridade média dos brasileiros. Em 2001, no Brasil, os brasileiros tinham em média 6,4 anos. Em 2009 tem 7,5 anos. O ensino fundamental do Brasil são 9 anos. Os brasileiros têm uma escolaridade média abaixo do ensino fundamental, embora esteja aumentando a escolaridade. No Rio Grande do Sul, enquanto no Brasil o aumento foi de 18,9%, no Rio Grande do Sul ele foi de 14,7%. O Rio Grande do Sul, portanto, não conseguiu fazer com que os anos de estudo do seu povo aumentassem mais rapidamente ou equivalentemente ao que ocorreu no Brasil como um todo. O ganho nesses anos de 2001 e 2009 foi de 1,2 anos de escolaridade dos brasileiros e apenas 1 ano no Rio Grande do Sul. Em relação aos anos de estudos do Rio Grande do Sul no segmento urbano e rural, nós percebemos também aqui mais um movimento importante no campo. O campo foi onde houve maior aumento dos anos de escolaridade da população, 25,8% de aumento em 2001 e 2009. Eram 4,7 anos de escolaridade, em média, em 2001, e passou a 5,9 anos em 2009. No meio rural, no meio urbano, que já era mais alta a escolaridade, 7,3 em 2001, foi para 8,2 anos. A escolaridade média no meio rural era de 64% no meio urbano, em 2001, e agora é 71,5%. O Rio Grande do Sul é o quarto estado do Brasil em termos de taxa de analfabetismo, menor taxa de analfabetismo. Pede para o Amapá, Distrito Federal e Rio de Janeiro. Estamos terminando, né? Nem teremos comerciais. Vamos tratar de saneamento e habitação. Abastecimento adequado de água. Praticamente é algo universalizado no Rio Grande do Sul e no sul do país. Nós temos 94,3% dos gaúchos com acesso adequado à água. Era 91,8% em 2001, embora tenhamos ainda 5,7% dos gaúchos sem acesso à água adequada. No Brasil a situação é pior. Nós temos hoje 87,7% dos brasileiros com acesso à água, contra 81,4%. No caso do meio urbano e rural do Rio Grande do Sul, nós percebemos também um movimento muito importante e até mais positivo, verificado também no meio urbano e rural. Nós tínhamos em 2001 88,2% da população rural com acesso à água adequada em 2001, agora temos 95,8%, que é acima, inclusive, do que se verifica no meio urbano, que tem 94%. O acesso à água, abastecimento adequado de água no meio rural cresceu 8,6% contra 1,4% urbano. Bom, energia elétrica, o acesso à energia elétrica, temos um estado praticamente universalizado, o Brasil também, o Rio Grande do Sul tem 99,7% da população com acesso à energia elétrica, o Brasil tem 98,8%. O Brasil cresceu muito mais rápido, também tem uma situação menor, em 2001, 95,5%. Acesso à energia elétrica, um outro movimento importante é o ocorrido no meio rural comparativamente ao meio urbano. Em 2001, 89,3% dos que moravam no campo tinham acesso à energia elétrica. Hoje são 98,9%.
quase igual, não foi uma diferença de 1 ponto percentual, ao que se verifica no meio urbano. Não teve grandes avanços, mas também praticamente não universalizados. Uma dúvida é que essa aproximação das condições de vida no campo, que se aproximam das cidades, certamente são importantes do ponto de vista de acesso à água e energia elétrica. E não muito diferente em relação a outros equipamentos, né? As tecnologias de informação e comunicação. Podemos falar em relação ao tema da internet. O Rio Grande do Sul tem hoje 32,9% da sua população com acesso à internet. 1/3 dos gaúchos tem acesso à internet. Em 2001 eram 8,2%. Crescimento de 4 vezes maior durante esse período, bem acima do que ocorreu no Rio Grande do Sul, no Brasil como um todo, teve um aumento de 3,4 vezes. Depois saiu de 8,3% para 28,1% da população. Nós temos 2/3 dos gaúchos sem acesso à internet. Dados de 2009. Se nós olharmos em relação ao acesso à internet no meio urbano e rural, há uma evolução mais rápida, mas ainda o patamar é muito baixo, no meio rural. O acesso à internet no Rio Grande do Sul, no meio rural, entre 2001 e 2009, cresceu 8,9 vezes, pois passou de 1,1% daquela população para 9,8%. Aí nós temos mais de 90% no campo que não tem acesso à internet. No caso urbano, nós temos hoje 38% dos gaúchos que vivem na cidade com acesso à internet, contra 9,9% da mesma população em 2001. O crescimento foi de 3,8 vezes o acesso à internet no meio rural, contra 8,9 vezes no meio rural. Bom, por fim, a telefonia celular. Aí também temos uma situação basicamente de universalização do acesso à telefonia celular na primeira década do século. Tínhamos no Rio Grande do Sul 47% dos gaúchos com acesso ao telefone celular em 2001, hoje temos 92%. É maior do que se vive no Brasil, que só tem 81%. Crescimento de 95,7% nesse período. Por fim, em relação à telefonia celular no segmento urbano e rural, também praticamente temos aqui uma quase universalização independente do local onde a pessoa mora, campo e cidade. Veja que em 2001, 32,7% daqueles que moravam no campo tinham acesso à telefonia celular. Hoje são 89,3%. Crescimento de 2,7 vezes nesse período. No meio urbano, metade dos gaúchos que moravam na cidade tinham acesso à telefonia celular em 2001, agora são 92,5%. Reduziram-se as diferenças quando o acesso à telefonia celular. Bom, então, os destaques dessa apresentação, do ponto de vista do Estado do Rio Grande do Sul, algo que já se conhecia, mas tem a maior importância nesse movimento maior que está ocorrendo no Brasil, que é a baixa taxa de fecundidade no Estado. A universalização do acesso à energia elétrica e o acesso à água, inclusive no meio rural, é um destaque do Estado em relação a outros estados, em que a diferença entre campo e cidade é muito grande. A importância do crescimento da renda no campo permitiu, o principal motivo a explicar a queda acentuada na taxa de pobreza e na redução da desigualdade. E o ponto aí também em destaque diz respeito ao crescimento da taxa de homicídio masculino de 100 mil habitantes, que vai, de certa maneira, na contramão do que ocorre no Brasil.